O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por isso tudo, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos, mais uma vez, elevando as nossas preces para recebermos da corrente franciscana, das falanges brancas do universo, de Miguel Arcanjo e dos orixás que comandam a casa de Francisco de Assis, o amparo indispensável para prosseguirmos na nossa caminhada. Pedimos a Maria Santíssima que ampare os que desencarnam e console os que perderam seus afetos. Que a Mãe do Mundo envolva o nosso planeta na sua luz azul de paz e harmonia. Pedimos pelas crianças abandonadas, sem lar, famintas, maltratadas, abusadas, pelas populações que estão nas ruas, sem teto, sem sustento, pelas vítimas de guerras, de conflitos religiosos, raciais e políticos. Que a paz se faça entre povos e nações, entre governantes e governados. Pedimos pela paz entre as religiões, seus líderes e seus fiéis. Pedimos a Ismael pela paz no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, nos nossos lares
e nos nossos corações. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que seguem colaborando com os trabalhos assistenciais da nossa casa. Que as nossas preces possam envolver a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho virtual da nossa Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 48. O item é os bons espíritas. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Nalguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho
ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Bom, meus irmãos, todas as doutrinas que têm a sua essência baseada nos ensinamentos do Cristo têm, ou pelo menos deve ter, como objetivo a evolução moral e espiritual da criatura humana. Qualquer desvio desse objetivo não pode ser acreditado a alguma falha da doutrina, e sim às deturpações que os homens vêm fazendo ao longo da história, tentando adaptar as práticas doutrinárias aos seus próprios interesses. E com o Espiritismo não é diferente. Pelo fato da doutrina espírita lidar mais diretamente com o plano espiritual e colocando o intercâmbio com esse plano ao alcance de qualquer um, é natural que muitos que procuram o Espiritismo se sintam atraídos pelos fenômenos que a mediunidade produz. Alguns são vencidos nas suas convicções materiais, outros ficam fascinados e querem a todo custo vivenciar as experiências mediúnicas. Mas quando esbarram na imprescindível necessidade de evangelização, ou seja, numa mudança de comportamento, no esforço em prol da reforma íntima, muitos se desestimulam, pois ainda se encontram muito arraigados às suas tendências materialistas e às suas índoles, o que muitas vezes impede que esses médiuns exerçam as faculdades mediúnicas que eles desejariam. Essa é inclusive uma das causas mais comuns que fazem os médiuns irem pulando de um centro espírita para o outro. Ainda existe neles uma incapacidade de entender que a mediunidade é, acima de tudo, caridade, é doação, é beneficência, é se colocar à disposição dos guias espirituais para o que for preciso e se esforçar para ser cada vez mais útil. É procurar entender que através da prática mediúnica desinteressada podemos não só evoluir, como resgatar os nossos débitos do passado. É agirmos, enfim, como prega a oração de Francisco de Assis: Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Que a paz de Deus permaneça sempre em nossos corações.